Das coisas nascem coisas, de Bruno Munari, editora Martins Fontes. Texto da contracapa. Projetar é fácil, quando se sabe como fazer. Tudo se torna fácil quando se conhece o modo de proceder para alcançar a solução de algum problema. E os problemas com que deparamos na vida são infinitos. Problemas simples que parecem difíceis porque não se conhecem bem, e problemas que parecem impossíveis de resolver. Neste livro, são apresentados alguns pequenos e outros mais complexos, sempre tendo em vista o que se deve fazer para resolvê-los. Todos os exemplos são comunicados ao leitor de acordo com o método seguido para projetar a sua solução. O leitor encontrará exemplos ao alcance de todos que tenham o bom senso de fazer face aos problemas reais, aqueles que aparecem normalmente. Muitas pessoas não sabem distinguir o objeto certo do objeto errado para um determinado fim. O conhecimento do método de projetar, de como se faz para construir ou conhecer as coisas, é um valor liberatório. É um faça você mesmo. Bruno Munari. Bruno Munari, artista, escritor, arquiteto, designer, educador e filósofo. Nasceu em Milão, na Itália, em 1907. Em 1927, começou a seguir Marinetti e o movimento futurista, mostrando seu trabalho em muitas exposições. De 1939 a 1945, trabalhou como designer gráfico para a editora Mondadori e como diretor de arte da Tempo Magazine. Munari faleceu em 1998. O livro é da coleção A. Esta coleção pretende reunir os estudos mais significativos no campo da comunicação visual e das artes plásticas em particular, reservando um espaço privilegiado para o modernismo. Seu objetivo é garantir a um público de artistas, críticos, estudiosos e amantes da arte acesso não apenas aos clássicos que sinalizaram a história da arte, para a compreensão de sua evolução e de suas tendências, mas também aos manuais e estudos recentes que proporcionam os elementos essenciais para a compreensão da gramática da comunicação visual. Introdução. As 4 regras do método cartesiano. A primeira consistia em nunca aceitar algo como verdadeiro, sem conhecê-lo, evidentemente, como tal. Isto é, evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção. Não incluir nos meus juízos nada que não se apresentasse tão clara e distintamente à minha inteligência, a ponto de excluir qualquer possibilidade de dúvida. A segunda era dividir o problema em tantas partes quantas fossem necessárias, para melhor poder resolvê-lo. A terceira, conduzir por ordem os meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir pouco a pouco, gradualmente, até o conhecimento dos mais compostos, e admitindo uma ordem, mesmo entre aqueles que não apresentassem nenhuma ligação natural entre si. Por último, sempre fazer enumerações tão completas e revisões tão gerais, que tivesse
a certeza de nada ter omitido. René Descartes, 1637. Saber projetar. Projetar é fácil quando você sabe como fazer. Tudo se torna fácil quando se conhece o modo de proceder para alcançar a solução de algum problema. E os problemas com que deparamos na vida são infinitos. Problemas simples que parecem difíceis porque não se conhecem e problemas que parecem impossíveis de resolver. Quando se aprende a enfrentar pequenos problemas, pode-se pensar também em resolver problemas maiores. O método de projetar não muda muito, apenas mudam as áreas. Em vez de se resolver o problema sozinho, é necessário, no caso de um grande projeto, aumentar o número de especialistas e colaboradores e adaptar o método à nova situação. Neste livro sobre metodologia de projetos, são apresentados alguns pequenos problemas e outros mais complexos, sempre tendo em vista o que se deve fazer para resolvê-los. Todos os exemplos são comunicados ao leitor de acordo com o método seguido para projetar a sua solução. O conhecimento desse método irá facilitar o projeto de outros problemas. O leitor não encontrará neste livro a forma de projetar uma astronave, nem outros grandes projetos ilusórios. Baseados exclusivamente na livre e incontrolável fantasia pessoal dos projetistas, mas encontrará exemplos ao alcance de todos que tenham o bom senso de fazer face aos problemas reais, aqueles que aparecem normalmente. Um problema comum, por exemplo, é montar uma casa. Muitas pessoas não sabem que móveis são adequados, nem o que é realmente necessário, nem como resolver o problema da iluminação de um apartamento, de acordo com o que se pretende. Não sabem quais as cores próprias para cada ambiente, nem como utilizar, sem desperdício, o espaço habitável. Não sabem distinguir o objeto certo do objeto errado para um determinado fim. O conhecimento do método de projetar, de como se faz para construir ou conhecer as coisas, é um valor liberatório. É um faça você mesmo. O luxo. O luxo é a manifestação da riqueza grosseira que quer impressionar quem permaneceu pobre. É a manifestação da importância que se dá à exterioridade e revela a falta de interesse por tudo o que seja elevação cultural. É o triunfo da aparência sobre a substância. O luxo é uma necessidade para muitas pessoas que querem ter um sentimento de domínio sobre os outros. Mas outros, se são pessoas civilizadas, sabem que o luxo é fingimento. Se são ignorantes, admiram e talvez até invejam os que vivem no luxo. Mas há quem interessa a admiração dos ignorantes? Aos estúpidos, talvez. O luxo é, de fato, uma manifestação de estupidez. Por exemplo, para que servem torneiras de ouro se delas sai uma água contaminada? Não será mais inteligente, com o mesmo dinheiro, mandar pôr um filtro de água e ter torneiras normais? O luxo é, pois, o uso errado de materiais dispendiosos sem melhoria das funções. É, portanto, uma estupidez. Naturalmente, o luxo está ligado à arrogância e ao domínio sobre os outros. Está ligado a um falso sentido de autoridade. Antigamente, a autoridade era o feiticeiro, que tinha ornamentos e objetos que somente ele podia ter. O rei e os poderosos usavam caríssimos tecidos e peliças. Quanto mais o povo se mantinha na ignorância, tanto mais a autoridade se mostrava coberta de riquezas. E ainda hoje, em muitos países,
Observam-se essas manifestações de aparências miraculosas. Atualmente, porém, entre as pessoas sãs, procura-se o conhecimento da realidade das coisas e não a aparência. O modelo já não é o luxo e a riqueza, já não é tanto o ter quanto o ser. Para citar Erich Fromm. À medida que diminui o analfabetismo, cai a autoridade aparente e, em lugar da autoridade imposta, surge a autoridade reconhecida. No passado, um cretino sentado num enorme trono podia, talvez, impressionar, mas hoje, e sobretudo amanhã, espera-se que não seja mais assim. Desaparecerão os tronos e as poltronas de luxo para os dirigentes impostos, os móveis especiais para os chefes, as grandes cadeiras luxuosas colocadas em estrados de mogno, os ornamentos, as hierarquias e tudo o que servia para impressionar. Em suma, quero dizer que o luxo não é uma questão de design.